Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais um podcast do Instituto Bem Fazer. Estou aqui com o João, com o Dr. Eber, com a doutora Sandra, e eles vão fazer a sua apresentação pessoal. Eu sou a Ana Paula Souza, da empresa H3 Filmes. Pode fazer a sua apresentação, doutora Sandra. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu sou Sandra Odebrecht Vargas Nunes, sou psiquiatra, professora sênior da faculdade e hoje eu vou falar sobre os transtornos mentais que são mais proeminentes e têm mais preocupação para a comunidade em geral. E o Instituto Bem Fazer, ele tem nos ajudado a buscar as orientações para as famílias e comunidade sobre as doenças crônicas prevalentes que causam sofrimento. Eu sou o Eber, vim da família de psiquiatras, irmão da Sandra, mas eu sou coordenador da residência de psiquiatria no Hospital Universitário e a gente faz também um trabalho muito legal, inclusive com as bonequinhas, sobre como poder ajudar a essa população enferma do Hospital Universitário. Olá, meu nome é João Marcos, eu trabalho no Instituto Bem Fazer, eu sou gerente administrativo do Instituto e hoje eu estou aqui para ajudar a Ana também a mediar essa conversa. Então, João, como conhecedor com mais profundidade do Instituto, por favor, direcione as primeiras perguntas. Perfeito, a gente vai começar com a doutora Sandra. Recentemente ela participou de um evento muito bacana de psiquiatria lá nos Estados Unidos. E, doutora, eu queria saber o que tem de novo, o que você ouviu de bacana que você pode compartilhar com a gente. Bom, o Congresso Americano de Psiquiatria é um evento muito grande, ele chega a reunir 25 mil pessoas, vocês imaginam o tamanho do evento. Lógico, ele é dividido em vários setores, a gente não acompanha todas. Esse ano que eu achei interessante tinha da inteligência artificial, que eu não acompanhei todo, tinha da clínica, dos guidelines, tá? Que a gente tinha que acompanhar, que foi que eu fiquei um pouco mais, assisti alguma coisa da inteligência artificial também, para me atualizar, mas não muito acompanhando. Mas tentei trabalhar mais em atualizações clínicas, João, que eles davam os guidelines. E tinha também uma série de coisas biológicas, que eu também não conseguia assistir tudo. É muita coisa, né, doutora? E sobre depressão infantil, você chegou a ouvir alguma coisa? Sim, João. Eu assisti uma palestra sobre suicídio na infância e adolescência, tá? Que me chamou a atenção, porque o que me chamou a atenção? Que eles começaram a perceber que suicídio entre 10 a 24 anos tem aumentado, tá? Tanto lá, mas aqui também, e que durante as pandemias, no período de 21 a 22, aumentou mais ainda em relação aos anos anteriores. Ele vem aumentando e nos anos 21 e 22 aumentaram mais em relação aos outros anos. E esse é um dado do Instituto lá do CDC, e a gente começou a observar que aqui no Paraná, se você for www.saudeparaná.gov ver suicídio, aumentou nessa faixa etária de 5 a 14 anos e de 15 a 24 anos. Ele aumenta nos anos 21 e 22 também no Paraná, tá? Então, parece que é um processo mundial. E eles falaram muito sobre fatores de risco e fatores de proteção, que eu achei muito interessante, que é algo que acho que a gente tem que trabalhar com a comunidade. E, doutora, e para quem não sabe, o que seria um risco e o de proteção? Você poderia explicar essa terminologia? Sim. Quando a gente fala de risco, são fatores que agravam ou que contribuem para o suicídio. Fatores de proteção seria como se você prevenir, chegar antes e proteger, tá? Então, eles trabalharam. E aí eles dividiram em duas categorias que eu achei interessante, individuais e relacionamentos, tá? E aí eles colocaram que entre os fatores de risco que aumentou, que a depressão está cada vez mais precoce. Então, depressão, ter tentativa de suicídio prévio,
ter alguém na família que tentou suicídio. E eles trabalharam num tema que eu achei muito importante, que foram os abusos e as negligências, que também são fator de risco para suicídio. O que é abuso e negligência na infância? Seria antes de 18 anos ele ter tido ou abuso físico, quer dizer, muitas agressões, o abuso emocional, muita desqualificação, o abuso sexual, uma pessoa maior que ele ter tido abuso, ou negligências emocionais de não dar as situações que ele necessita, ou física. Então, além desses fatores individuais, depois eles começaram os relacionais, que foram os isolamentos que ocorreram, e eles começaram a perceber que o isolamento começou a aumentar no mundo todo dos adolescentes. E nesse período 21 e 22 foi o período que aumentou muito o isolamento, e os bullying cibernético não. Então esses seriam os fatores de risco. E os fatores de proteção, né? Então eles colocaram o que você poderia fazer para os individuais: identificação precoce da depressão, tá? Em criança e adolescente, porque eles verificaram deles entre 10 a 24 anos que tem aumentado. Aqui nesse site, todo mundo tem acesso, www.saude.gov.paraná/br, vertical de suicídio, você vai ver que entre 5 e 14 anos e 15 e 24 anos também aumenta. Só que aqui no Paraná não tem assim classificação se ele tinha depressão ou não. Então, identificação da depressão, se ele fala de querer morrer, prestar atenção. Lá eles tinham um programa muito grande de treinar a comunidade, as escolas, as famílias, para essa identificação precoce da depressão. Como se fosse um protocolo? Como se fosse um protocolo. E o encaminhamento para esses locais. Um problema que eu vi que é diferente dos Estados Unidos com o nosso, que lá eles fazem toda uma prevenção para arma de fogo, que o suicídio é maior na arma de fogo. Aqui no Brasil, o suicídio maior é enforcamento, graças a Deus, mas está aumentando a arma de fogo com acesso fácil, né? Então, não ter acesso, por exemplo, se a família tem e deixa para a criança o acesso, a família vai ser processada, né? Porque a família não pode deixar acesso para menor de 18 anos, arma de fogo, tá? Então, já estão com esse processo de orientar as famílias, as comunidades, a não deixar. Agora, o nosso aqui, se você for nesse site, saude.gov.br do Paraná, você vê que o suicídio foi maior enforcamento aqui. Depois nós temos medicamentos, né, que é o segundo. A arma de fogo vem em terceiro lugar. Porque também, como a arma de fogo, eles têm fácil acesso lá nos Estados Unidos, a gente tem acesso muito fácil a medicamento também, né? Porque, por exemplo, eles têm muitos medicamentos que eles não têm nem acesso, e aqui a gente compra na farmácia com uma facilidade enorme. Uma facilidade. E veneno. Nós temos também pesticidas também, que lá eles não tinham muito essa morte. Nós aqui temos muito, o pessoal da lavoura, os pesticidas. E, doutora, você falou sobre o protocolo que eles têm lá, que eles estão implantando sobre o diagnóstico precoce. Teria como você falar um pouquinho sobre a importância de um diagnóstico precoce e também como você relaciona isso, porque eu vejo muita sinergia com o nosso grupo de trabalho do Instituto Bem Fazer e o nosso grupo de pesquisa, a gente vem trabalhando em cima disso. Porque o Instituto Bem Fazer, ele tenta orientar, que é uma coisa que eles trabalham muito, comunidade, família, escolas, profissionais de saúde, que esse é o objetivo, sobre a identificação de algumas doenças que causam sofrimento. Depressão tem muito risco de suicídio, então como você vai, e cada vez está iniciando mais precoce, então como que você vai identificar uma criança ou um adolescente que tem depressão? Então quais são os sintomas? Primeiro, eles param de ter interesse e prazer, mas durante aquilo que ele fazia, brincar com amigos, escola, eles param de frequentar isso. Alteram o sono, ou para mais ou para menos. Altera o apetite, ou para mais ou para menos. Altera a concentração. Então, eles começam a deixar de brincar, por exemplo, com os pares, de concentrar, de fazer. Hoje mesmo tem uma menina falando, não consigo mais ler, eu gostava de estudar, de ler, assistir filme, série. Não consigo, eu fico dormindo o dia inteiro, emagreci não sei quanto, não consigo mais sair. E eu falei, tem algum pensamento? Ele falou, não, eu pensei em me prejudicar, de fazer alguma coisa que me causasse dano. Então você já começa a ver que já tem um risco de suicídio. E
uma coisa que é importante falar, a importância da detecção precoce. Sim. E, por exemplo, o Instituto Bem Fazer, junto com o Dr. Eber, doutora Sandra, o Mate, que está ali atrás, inclusive, que a gente vai conversar daqui a pouco, todo esse pessoal, o Dr. Diego Faria também, que eu acho que é bom a gente ressaltar que Sim. ele trabalha com inteligência artificial, desenvolvendo software e novas tecnologias nessa área, inclusive. Então, unindo o conhecimento médico com a tecnologia, o quão benéfico isso pode ser para a sociedade. Sim. E a inteligência artificial, teve muitas palestras sobre isso, é algo que eu acho que a medicina vai ter que estar trabalhando. Na psiquiatria, nossos diagnósticos sempre foram clínicos, né, baseado em sinais e sintomas que eu disse agora, perda de interesse e prazer, fadiga, deixar de fazer coisas, causar uma incapacidade na escola, com os amigos, social, com família. O que o Dr. Diego está trazendo de novidade na inteligência? Como aliar isso? Por exemplo, ele está vendo as expressões faciais, que ele já está percebendo pelas expressões faciais, junto com adjunto com o diagnóstico clínico, já tem esse projeto que é ajudando na depressão, por exemplo. Na depressão, ele sempre foca, se você der várias imagens, ele vai focar na imagem negativa, horas e horas, né, coisas negativas, ele não vai focar pouco em coisas positivas. Tanto que um dos processos é você reformular seus pensamentos disfuncionais negativos, de culpa, coisas negativas em outra. Então, se você for trabalhar nas expressões, se você pôr as imagens para ele ver, ele vai ficar maior número de tempo em coisas negativas, um paciente depressivo. O Dr. Diego também está trabalhando também um diagnóstico difícil que a gente tem com o autismo totalmente clínico, a perda das interações sociais, interesse restrito, repetitivo. O autismo, por exemplo, ele foca numa área, ele não foca no todo, ele não foca nos olhos, ele não foca no todo. Então, para relembrar o pessoal, o diagnóstico ele sempre vai ser clínico. A sempre tecnologia ela vai servir para nos ajudar. Porque tem coisa também que nem o olho humano percebe. Às vezes essa tecnologia captou pelos códigos que o software fez. E, inclusive, a gente está trabalhando bastante para desenvolver isso. Esse software para depressão, que ele passa a maior parte do tempo em focos negativos e o autista passa a maior parte do tempo focando num ponto, não no todo, num ponto e nunca na face. Então. E vamos conversar um pouco com o Dr. Eber. Nos fala a importância de estar no Instituto Bem Fazer, o que o senhor tem visto de benéfico nos lugares que ele está implantado no momento? É engraçado, né? Porque nós estamos falando sempre da parte científica, que é muito legal e é importante fazer isso. Mas também é importante você estar lá na ponta, né? Como eu trabalho no hospital universitário, a gente vê, por exemplo, o hospital universitário ele é referência de tentativa de suicídio de Londrina e região. Então a gente acaba pegando lá na ponta o que está acontecendo na teoria, que a gente está aumentando cada vez mais os pedidos de consulta. E é engraçado, porque você começa a ver, principalmente em crianças, as dificuldades que elas têm de serem invadidas por procedimentos. Tá? Porque a criança está lá, está ansiosa, com medo e tal, e daí você vai colocar um acesso, uma coisa que o valha, e isso gera para ela um sofrimento maior do que já seria com a dor que ele está tendo, né? E às vezes a gente usa estratégias para minimizar esse aspecto, né? Aí entra a história das bonecas, né? E é uma coisa interessante, João, porque a gente fala assim das bonecas, que ela seria uma coisa tipo, você faria o procedimento na boneca e a hora ela começa a dar um nome à boneca e tudo mais. Isso é um aspecto interessante, mas eu queria colocar um outro aspecto interessante que a gente começou a ver, que depois, quem está lá na ponta, que vê aquela criança com dificuldade, que faz aqueles problemas todos para fazer um exame e tem que, às vezes, segurar a criança e tudo mais. E essas enfermeiras e tudo mais começaram a dar ideias para a gente, tá certo? Mas o que eu sinto aqui, por exemplo, aí na otorrino, a criança faz uma dificuldade maior para abaixar a língua, para colocar um aparelho no ouvido e tal. Daí eles começam, daí eu chego lá e falo, nós temos uma equipe muito boa que faz as bonecas, eu falei, eu quero uma bonequinha que tem orelha,
para enfiar o aparelho aqui na orelha. Daí a criança vai lá, coloca, depois eu quero um aparelho aqui, tem que baixar a língua. Então, a equipe se motivando, porque eles que a equipe tem um impacto do sofrimento dessa criança na realidade ali, você entende? E eles conseguem fazer, como é que é o nome da boneca, como é que é isso, tá? E isso faz com que a gente comece a aparecer algumas alterações, né? Aí, só que as alterações começam a ter outras situações. Aí tem as crianças que estão tarcamistadas, assim, então tem que fazer uma criança para ela fazer aspiração, que é um procedimento que dói e tal. Então, nós estamos criando novas bonecas, novas maneiras de você acessar via essa situação, no sentido de minimizar. Ou na ortopedia, bota uma criança com tipóia, você vai colocando várias situações que nós estamos criando a partir da prática do dia a dia, de pessoas que estão lá na ponta e veem a demanda que está acontecendo, né? Eu entendo como o espelhamento, né? Você apresenta a boneca, mostra para ela o que vai acontecer e ela já se identifica. Na verdade, ela faz a boneca sentir, ela fala, ó, é assim, vai acontecer isso. Então, como ela fala, ó, você tem que ser forte, é uma coisa. Então é muito interessante. Ganha confiança. Essa demanda. Daí aquele exame que ia ser uma dificuldade, que ter que amarrar a criança, segurar para fazer um exame, mas, né, você consegue fazer sem tanto impacto. A criança tem a previsibilidade, né? Ela tem o controle, porque às vezes é igual o senhor falou, é um procedimento tão simples, mas só pelo fato dela ser uma criança, ela não entender aquele procedimento e ela poder fazer no boneco ali, ela fala, isso aqui é tranquilo mesmo, né? Então... E a minha é uma criança que está sofrendo, né? Já está com problema A, B ou C, não está lá a passeio, né? Então ela está com algum tipo de sofrimento. Então é mais uma coisa que vai fazer essa dificuldade maior da aceitação. E doutor, você falou uma coisa que foi bem bacana, que além da eficácia de estar usando essa metodologia, é a satisfação profissional da pessoa que está lá na ponta fazendo, porque isso às vezes pode ser frustrante, né? Igual para 5 pessoas segurarem uma criança, e quando eles conseguem utilizar aquela metodologia e eles conseguem ver de perto a eficácia dela, isso se torna uma satisfação pessoal para aquele profissional, né? Então, foi engraçado, isso foi que a gente começou a ver primeiro a boneca padrão, né? Que você tinha, olha, se você ficar bem e tal, você vai ganhar a boneca e tal, um negócio todo. Mas daí elas ficaram se conversando, vinham até mim e falavam, por que não faz uma boneca assim, assim, assado? Porque eu estou sentindo lá na frente, quando tem que fazer esse ou aquele procedimento, tem. Como no queimado, você entende que tem a criança no queimado, então elas têm esse tipo de sofrimento. Então, se você faz esse espelhamento ou certificativo, aquilo que ela teria que fazer de qualquer maneira, mas fica menos tenso, mais fácil, mais administrável, você entende? E a evolução é melhor e a criança ela acaba colaborando com o tratamento em vez de dificultar o tratamento. Então, e é engraçado, a equipe se motiva. Porque eu comecei, de repente eu vi, veio uma pessoa lá da ortopedia falar comigo, veio uma pessoa lá da gastronomia falar, eu estou com dificuldade assim, então parece que você motiva a equipe. O ser humano tem esse lado positivo, está vendo na Rio Grande do Sul agora, como as pessoas estão sendo solidárias, né? Então as pessoas na verdade são solidárias, mas eles não tinham esse instrumental para fazer aquilo que eles estavam, aquele sofrimento, aquela dificuldade toda, eles conseguiram minimizar isso para a equipe e para a criança e para a família. E para o médico também, que o médico vinha fazer, mas até ele falar, é difícil falar, calma. Você falou que está muito agitado. Com dor. E quando a criança não está com medo, quando a criança está tranquila, por consequência a família está tranquila, né? Tranquila também. E tudo se resume, uma mente tranquila facilita tudo, né? Então é uma parte prática daquilo que ele está fazendo. Tá? Exatamente, doutor. E ouvir esses e outros depoimentos é muito gratificante para a gente que trabalha no Instituto, porque é isso que nos motiva todos os dias. Porque a gente está falando de um baita profissional que está falando isso, não é de qualquer pessoa. Então, ouvir isso, tanto de pessoas que passaram por algum procedimento que foi utilizado as técnicas, quanto as pessoas que estão aplicando as técnicas.
Então isso é muito importante. Com certeza. E eu creio que é um projeto que está, assim, sendo muito visível o resultado para todos, né? E tem a crescer. E tem uma coisa também que é um outro aspecto, que às vezes a criança não fala, tá certo? Mas ela projeta na boneca, entendeu? Então, às vezes, ela tem aquela dificuldade toda, aí você começa a falar, mas conta a história dessa boneca para mim, como é que ela chama e tal. E no fundo, daqui a pouquinho ela começa a falar as coisas, o que essa criança que essa boneca sofreu. Daí ela acaba falando algumas coisas que ela não falaria em outro momento. Então, você usar a boneca como forma dela projetar as coisas. A gente viu isso muito no ambulatório de crianças vítimas de abuso sexual. E quando elas falavam um tema, elas se bloqueavam totalmente, né? E aí você começa a colocar, por exemplo, a criança que vai ver boneca, ela já vai tampar a partição. Então você vê que ela acaba te mostrando por onde o sofrimento dela tem através dessa situação de se colocar assim, na história da boneca, não a história dela, porque ela teria algum bloqueio, mas a história da boneca. Então, são coisas que a gente aprende a forma de comunicação do processo da criança. Então, é uma coisa que talvez não está nos livros, mas assim, no sentido que a gente vê na prática isso, né? Pega a boneca e faz a história que é travada, né? Porque até dependendo do cognitivo da criança, é igual o doutor falou, se a criança for um pouquinho menor, eu não vou entrar em termos técnicos aqui, né? Mas você pergunta as coisas do boneco, ela responde do boneco, mas é como se fosse ela mesma ali. Aí se a criança é um pouquinho maior, aí vai ser um amigo dela aquele boneco. Então, aí o profissional está preparado para aquilo e conseguir a abertura para conversar com uma criança que às vezes está acuada, porque ela está num ambiente novo, barulhos novos que ela não está acostumada a ouvir, muitas vezes longe da família. Então, isso ajuda demais. Essa humanização, eu acredito que diminui um pouco a ansiedade da criança, né? E falando sobre isso que nós estávamos falando, eu me lembro de uma criança lá no HU, ela tinha 8 anos. E quando você perguntava o que você quer comer, o que você quer dar para a boneca, ela falava sorvete de veneno. Aí a gente começou a perguntar, mas por que sorvete de veneno que você quer dar para a boneca? E aí a gente foi porque ela vai trabalhar o sofrimento dela, né? O que a boneca está sofrendo? Foi quando ela mostrou que a boneca tinha sido abusada sexualmente, né? Então a boneca ela serve para trabalhar as dores, serve para trabalhar as ameaças que ela está tendo, tá? E é uma maneira que ela pode trazer sobre isso, tá? Então, ela vai trazendo, porque no dia a dia, os hospitais são preparados para procedimento, mas não para ouvir o paciente, tá? E eu acho que é uma maneira da criança se trazer uma maneira mais, que ela traga uma humanização, em que ela pode falar através do brinquedo, né? Esse que é o brincar. Então, o brincar, ela pode trazer algum sofrimento, tá? São sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, ela pode trazer por essa maneira de brincar, tá? Só que assim, faz o procedimento, não tem tempo de conversar mais, né? Esse isolamento, falta de contato social em todos os níveis, não é só nos hospitais, são nas casas, em todos os níveis, né? E é a forma que a gente está tentando fazer um médico mais humano, que é a ideia de ouvir mais, de sentir mais. Eu sempre brinco com eles que o bom médico tem que ter as tias. A primeira tia que ele tem que ter é a empatia, que é se colocar no lugar do outro, se entende, ver o sofrimento, sentir o sofrimento do outro. A outra tia que ele tem que ter a simpatia, que é ficar junto com o outro, trabalhar, Augusta, estou junto com você, nós vamos junto enfrentar as coisas. E a tia que ele não pode ter é a antipatia, né? Que ele fica... E eu falo isso, estou treinando, não só os meus residentes da psiquiatria, mas também até os médicos, para ter essa vivência, aquilo que a Sandra falou. Nós não estamos conversando, não é só as pessoas, não, nós mesmo estamos atrás de
de procedimentos, não vê o exame, mas não vê o paciente aqui, paciente nós estamos falando. Então, essa é a ideia de a gente fazer médicos mais humanizados. Então, tem todo um grupo de pessoas que estão tentando mudar esse perfil para a formação de outros tipos de médicos também, não só médico, enfermeira, todas as coisas. E dentro dessa inteligência artificial, uma das palestras que eu ouvi, João, lá, falando nessa linha do médico, que era como ensinar o médico pela inteligência artificial. Assim, ele ia saber se o médico tinha empatia ao sofrimento pela inteligência artificial, se ele era neutro, se ele prejudicava ou se ele fazia muito dano para o paciente com as expressões faciais. Então, que dano que ele fazia com as expressões faciais, porque não é só você entender a expressão facial, a sua expressão facial pode mostrar que você está entendendo o sofrimento, você fica neutro, você pode causar danos. Tá? Então, eles estão ensinando os médicos, uma palestra que eu assisti, eu não sei como, mas era uma palestra de inteligência artificial, que até mandei para você depois o link sobre isso, que é o futuro, de treinar os médicos, as expressões faciais. Eu dei uma olhada no material e realmente é o que está projetado para acontecer, né, doutor? E, pessoal, está chegando o nosso tempo aqui. Queria agradecer primeiramente ao espaço, né, agradecer a H3 Filme por fornecer esse espaço, a Ana. Doutora, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Eu queria saber se vocês têm mais alguma palavrinha para dar. Bom, eu queria agradecer o Instituto Bem Fazer, porque eu acho que hoje é o trabalho de você orientar a comunidade, a família, é a coisa mais importante, essa oportunidade que eu tive que trabalhar, assim, como se faz o diagnóstico das crianças de depressão, que pode levar a um suicídio. Então, essa é uma oportunidade que o Instituto Bem Fazer está trabalhando o sofrimento, seja físico ou psíquico, e que como ajudar a aliviar esse sofrimento nos hospitais, como orientar as famílias, a comunidade sobre esses sofrimentos, né, que as pessoas podem estar tendo, né. Eu também gostaria de dar esse retorno, tá? Porque vocês deram um instrumento para a gente, né? Mas talvez vocês não tinham a dimensão de onde esse instrumento ia chegar, lá na ponta. E quando você começa a ver, você vê que lá na ponta eles começaram a vislumbrar outras áreas que estariam necessitando mais. E então você teve uma motivação, não só de uma equipe, quase de um hospital inteiro, né? Porque várias pessoas vêm procurar, olha, eu fiquei sabendo disso, e eles ficam pensando e dando sugestões. Aí você vai na outra ponta, naquela ponta das pessoas que fazem, que é um grupo de pessoas maravilhosas que se dedicam a isso, fazem a coisa, e elas vão e pesquisam. Então, é todo um ciclo de coisas que são automotivantes. Então, o Instituto Bem Fazer talvez tenha essa motivação que ela vai, tipo, como se fosse uma água que vai espalha. Então, é isso que eu acho que é o retorno que eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Quero agradecer a doutora Sandra, quero agradecer ao doutor Heber, João, e fico muito feliz em saber que o projeto está dentro de um hospital tão grande, né, com tanta relevância, e ter médicos assim, com mentes tão cheias de amor, porque essa é a palavra final, porque uma pessoa que age em cuidado do outro, pensando em futuro, ela está agindo em amor, e amor são atos, né, de generosidade, que são vistos. E fica aqui mais um podcast, e até o próximo.